Olá, tudo bem, queridos? Estamos ao vivo. É uma alegria para mim recomeçar as lives com a segunda edição, né? Já chegamos aí a. Ah, que legal, tô vendo as pessoas entrarem, que ótimo. Queridos, então, para começar, é só mesmo para dizer da alegria da gente reiniciar as lives, né? Faz um tempinho aí que eu não fazia as lives. E, e é um início maravilhoso, em grande estilo, que eu estou brincando, com a Constância Pascolato. Enquanto a Constância entra por aí, acho que a Constância, inclusive, já entrou. Já vou convidar. Deixa eu ver. Ah, não, acho que ela tem que me pedir ainda. Então, deixa a Constância assim que ela me chama aqui. Constância, querida, eu estou, inclusive, querendo contar um pouquinho de como a gente se conectou, como foi esse nosso encontro, através de uma amiga em comum, que é a Mônica Waldvogel, que me convidou para participar de um grupo liderado e coordenado pela Paula Trabus, que é uma diretora de cinema, e foi daí que eu conheço a Constância, nesse momento tão estranho, né, de pandemia e de tudo mais, dessas coisas maravilhosas que acontecem nesse momento tão estranho. Deixa eu ver se a Constância já pediu. Aqui. Eu que te enviei a solicitação, assim que você aceitar, já aparece conosco. Ah, que delícia, já apareceu. Ei, querida. Oi, agora você não sabe o mais engraçado que a gente está de gêmea. Ah, você tá brincando, deixa eu ver. Yes! Não, não, tô acreditando nisso. Constância. E foi tão engraçado. Quando eu fiz a arte, Constância, eu falei, gente, a gente tá parecida aqui nessa O arte de óculos óculos. era Não. parecido, hoje eu mudei, porque eu disse, bom, de repente ela está com aquele óculos e eu... Não, essa foi demais, sem combinar. A gente devia ter perguntado uma para outra, tirado uma foto, com que roupa Não, mas você é vai? engraçado, vai. É mais divertido assim do que se tivesse tudo certinho. Eu vou... Ah, muito mais. Nós estamos inaugurando, Constância, uma nova forma, porque antes as pessoas tinham a mesma roupa na festa, né? Agora não tem festa mais, a gente tem a mesma roupa na live. Agora, é muito engraçado. Fora que isso aqui, você sabe, é uma collab da Ângela com minha filha Consuelo, né? Blocker. Você sabia, não? Não, não sabia. Então, tem mais uma coincidência, menina. Minha filha Consuelo faz colaborações com Ângela Mota, que é uma amiga e é uma super... Mineira. A roupa linda, gostosa, chique, tem a cara da vida que a gente leva, né? Quer dizer, e de repente eu vesti, porque eu sei que ela. Ah, porque primeiro que é confortável e bonito Uhum. e feminino, então já que a gente está falando de mulher, para essa coincidência é o máximo. Eu acho que a Consuelo está aí e Ah, ela deve aproveito para estar mandar um vendo beijão. essa coisa. Aproveito para mandar um beijão, porque inclusive a gente fez uma live, a Consuelo me convidou para uma live, acho que justo por sua causa, né? Então, Constância, você fez essa conexão, apresentou para Consuelo o livro e ela fez esse convite, foi uma live maravilhosa. eu assisti, eu adorei. Escuta, eu estava, até falei com a Paulinha que eu estava um pouco ansiosa, porque você é uma intelectual, né? E eu sou filha de intelectuais que eram um fracasso na escola, entendeu? Um pouco, é verdade, porque eu sou anoréxica, não, eu já fui também, mas eu sou disléxica, entendeu? Então, na época da escola, eu era boa em história, filosofia, essas coisas, mas eu não conseguia olhar para o número, entende? E na época, eu estou te falando dos anos 40 e 50, as pessoas não entendiam que era uma dislexia. Uhum. Então, eu fiquei meio que atrapalhada, eu não conseguia passar de ano com as exatas todas. E acabei não fazendo faculdade, fugi da escola, depois do ginásio, quer dizer, uma coisa assim tristinha quando você pensa que meu pai falava grego, latim, etc. E a família toda era erudita mesmo, não é? Assim, tipo escritoras e
sobretudo mulheres. Uhum. Ah, que interessante. E é que eu até botei no meu livro que eu escrevi, eu não vou ficar falando muito, mas só para te dizer o quanto que eu me sinto incomodada com pessoas que têm uma cultura que, obviamente, é muito superior à minha. A minha cultura é da vida, e a sorte de ter tido gente culta a vida inteira. Eu falo 4 línguas, obviamente gosto de ler muito, e, obviamente, como eu vivo nesta vida, uma vida extraordinária, que eu não eu vou te dizer, parece um romance também. A minha Uhum. então é eu tenho uma curiosidade infinita por tudo o que acontece. E talvez minha cultura vem daí. É. E é exatamente isso que me encanta em você, Constância. Acho que foi uma das coisas que nas nossas conversas no Zoom privadas, que agora a gente está tornando pública, o que me encanta é que você é dona, assim, de uma erudição. Acho que tem uma dose grande aí de humildade nessa sua Ah, autoavaliação. Tem sim, tem sim. tá bom. Você é uma grande conhecedora de arte, você tem exato, isso é um conhecimento, porque tem uma certa compreensão, Constância, que a academia, quem tem doutorado, mestrado, como só essas pessoas tivessem acesso à erudição e à cultura, e às vezes a gente, como se diz, se alimenta disso por outras vias, que eu acho que é o seu caso, Não, né? mas, Você é ó, uma grande Isabel, conhecedora. a questão é que eu li o teu livro e eu vi o quanto, não só você pesquisou, mas o quanto você tem profundidade nisso. É uma coisa que é diferente de tudo aquilo que a gente vê hoje, se puder. E eu acho que cultura e erudição, como eu vi nos teus livros e como eu já sabia, porque sempre foi uma arma, inclusive para mulheres, que para se colocar num patamar superior do que elas estavam fadadas ao longo do tempo, porque a gente estava tão ocupada tendo filho e se recuperando, etc. E tal, que eles levaram vantagens assim, eu não vou analisar. Mas eu te falei já em outras vezes que eu sou fã absoluta da Leonor da Aquitânia, de 1129. A mulher viveu 82 anos, casou com 2 reis, francês e um inglês, que era um bruto, e que ela levou todo o conhecimento dela e sofisticação, e mandou fazer versos e coisas mais para eles, inclusive para agir dentro da corte, porque o pai dela já era um homem culto e tinha ensinado tudo para ela. Guilherme Destra. E a É. mulher teve 82 anos. Teve lá uma hora que o Henrique, o segundo marido, ficou bravo porque os filhos fizeram complô contra ele, ainda ficou na cadeia há 15 anos. Mandou prender. A mulher, e ainda ela É saiu uma, e ainda fez coisas. E ela é, foi da segunda cruzada até escapar. Você pode uma coisa dessa? eu adoro você recuperar a Leonor, sabe por quê, Constância? Eu acho que ela tem que ser revisitada, essa mulher. Ah, Primeiro, ela é prova de que a busca da emancipação das mulheres vem muito antes, a gente está falando do século XII, né? Leonor de é. Aquitânia está no século XII. E outra coisa, ela foi uma mulher absolutamente astuta e muito. Ela promoveu toda uma erudição e uma pedagogia que a gente vai chamar de cavalheirismo, É. que é, de certa forma, para mim, ela é uma das primeiras feministas, entre aspas, no sentido que ela é Não, muito astuta. O que ela faz? andava em tudo, vai. Come E ela faz os manuais de boa conduta numa época que é bom a gente lembrar da Idade Média. Eu até coloco, é uma espécie de uma lei que dizia: você pode bater na sua mulher, ela pode sangrar, desde que você a coza e ela viva. Ou seja, a gente está, olha que loucura, a gente está falando de uma sociedade que era legítimo a agressão à mulher, e a Leonor de Aquitânia, ela, ao invés de se contrapor a toda essa legalidade, ela vai pela via da cultura, de uma maneira muito inteligente, ensinando o cavalheirismo, ou seja, que ela inventou umas coisas e formas de agir em corte para os outros se sentirem menores se não fizessem assim. E não,
acompanhasse essa harmonia e música, e literatura, e isso, aquilo. Imagina. É, era uma corte muito ilustrada. Grande poder que eu acho que minha mãe dizia, e minha avó materna dizia que ela dizia, sabe, o nosso poder é o da influência. Uhum. Olha que inteligente. É. Então, minha mãe já era mais do que influência, porque ela pegava e saía, Joana d'Arc perdia perto dela. Mas não, e ela não tinha o menor problema de atropelar qualquer um. E eu adorava isso, porque eu não tinha coragem de fazer isso. E nunca tive, né? Porque eu não tenho essa coisa da... Eu não gosto de enfrentamento, coisa que a Consuelo também pegou da avó dela, né? Quer dizer, E isso é interessante, porque existem várias formas de enfrentamento, muito sutis às vezes. E da Leonor de Aquitânia é um belo exemplo disso, né, da sutileza. E olha que interessante, Conselho, geralmente existe uma leitura de que esse tratamento da mulher, que ela tem privilégios, que foi um pouco essas normas de condutas da corte, como se isso fragilizasse a mulher. E na verdade era o contrário, né? Era um privilégio que as mulheres tinham, elas que passavam na frente, elas que tinham prioridade. Então ela vai criar essa cultura cavalheiresca, né? Que é do cavalheiro, da pessoa ser educado. E isso é uma forma do homem tratar bem a mulher. Então, ao invés de ser o sexo frágil, né, isso construir a ideia do frágil, ela vai por outras vias, astutamente, né, colocando um outro lugar para as mulheres. Aí, eu acho bem fascinante. Que é um pouquinho o que eu tento fazer, de alguma forma, no livro todo, né? Que é é, buscar... e tem cada história, menina. Às vezes eu fico um pouco... porque eu pouco sabia sobre bruxa, né? Porque Uhum, na questão das bruxas, eu sempre achei a magia uma coisa bacanérrima, né? Mas a magia, assim, para mim, quando eu era menina, você entende que eu nasci em 39, né? Quando eu era menina, era nos 40, 45, 49 e tal e coisa. E magia era uma coisa que eu já tinha visto Bambi, porque Bambi já existia, o filme, em 40. E eu achava que ele precisava de uma ajuda mágica, tadinha, porque não era para ter todo aquele infortúnio que ele teve, entendeu? Minha tia-avó, que é Maria Aparecida Pascolato, que foi ela que instituiu as bibliotecas juvenis no Vêneto e depois em toda a Itália, ela traduziu Hans Christian Andersen para que as crianças lessem, porque ele dizia, eles nunca vão aprender nada se não se divertirem. E ela escolheu Andersen por quê? Porque as histórias, as fábulas, as coisas que ele contava não acabavam sempre muito bem. E ela dizia, é bom que eles saibam que a vida é assim. Não uhum, acaba tudo muito bem, entende? Já tinha uma questão educativa importantíssima, quer dizer, e as mágicas evitariam eventualmente, mas eu vi que magia e bruxaria era confundida. Então, você tem que uhum. estar no contexto. A gente está falando da Idade Média, obscurantismo absoluto. Eu fico pensando, os romanos foram muito mais civilizados, entende? Não, sério, 1000 anos antes. Eu tinha a higiene, para começar, Uhum, estética, para o uhum, povo todo. Eles tinham banhos públicos, não era só para a elite. Claro que a elite, como sempre, tinha vantagens, né? Mas, enfim, para mim, o obscurantismo, eu posso entender que as coitadas inventassem. Bom, e precisavam ser curandeiras, coitadas, porque todo mundo ficava doente, ninguém sabia o que fazer, e davam um remédio. exatamente. Nessa época a medicina era muito limitada, né? Baseava-se em astrologia, em conhecimentos assim, e geralmente eram os homens os médicos da aristocracia. E essas mulheres vão funcionar como as médicas dos pobres. São as primeiras, porque o que são as bruxas, né? Muito interessante quando eu comecei a
a reconstruir, a fazer essa sociogênese da imagem da bruxa, você vai perceber que a origem dela é rural, são as parteiras, as benzedeiras, que até hoje existem Amor, nas zonas rurais. o Ocidente inteiro era rural. Gente, Exatamente, é. eu sou italiana, eu sei. A Itália foi país só no final do 19. Por quê? Porque eram feudos. Feudos que se implantaram fortemente durante todo o Renascimento depois, cada um Hum? brigando com o outro, não tinha rei. Eles são todos senhores feudais, tinha príncipe, conde, rei não tinha uma unidade, entende? Só no Claro, final. era bem descentralizado, né, Constância? Então, e a questão rural, eu vivi isso, porque a Toscana é basicamente rural. Meu avô, durante a guerra, ela nos acolheu nas fazendas que ele tinha, uma maravilhosa perto de Siena, onde eu nasci, porque era menos perigoso para os bombardeios e tal coisa. Mas eu tenho noção absoluta que você vê os livros daquela moça que eu esqueço o nome sempre, que faz um sucesso danado, de Nápoles e tal. Você via, era rural com um centro de miseráveis absolutos, você sabe. Uhum, A gente uhum. viveu miséria até os anos 60, quando teve a renovação italiana com as indústrias familiares que cresceram e virou coisa. Quer dizer, bom, essa eu estou fugindo da história. Do que eu... Não, é a mesma história, Constância, né? Eu acho que as bruxas, elas são fascinantes por isso, porque, na verdade, é uma tentativa de diabolizar essas mulheres que vivem nessas zonas rurais e que, de alguma forma, tentam lutar contra essa escassez que você está dizendo, né? E lutar com as armas que elas tinham, que eram com ervas, né? Com a observação da natureza, inclusive. São elas as primeiras a descobrir que o antídoto utilizado em pequenas doses era o veneno utilizado em pequenas doses era um antídoto, né? Então, ou seja, era dessa observação que vai nascer essas mulheres e elas vão incomodar a Igreja Católica. Então, essa perseguição... Mas a Igreja Católica foi terrível, com todo o respeito para quem é católico, religioso, etc. Mas você vê o quanto o poder temporal da Igreja foi predominante em toda essa era. Quer dizer, Uhum, e até o final do século XVIII, vai. Que eu fui uhum, uma vez para Roma, eu fiquei impressionado com a quantidade de a riqueza toda. E eu estou vendo os Borgias agora aqui, sabe, o seriado e tal, e a gente vê uhum. quanto aquilo, bom, outro capítulo. Mas efetivamente teu livro, teus livros, né, que você me mandou da primeira leva e tal, eu fiquei fascinada porque tinha um monte de coisa que eu não tinha noção. E Tipo que o quê, Constância? Alguma coisa assim? O que eu que até te... anotei, sabia? É porque eu tinha que fazer lição de casa, eu estava nervosa. Eu te pus para fazer lição de casa, foi tão engraçado. Uma hora eu mandei um WhatsApp para a Constância, ela falou, estou estudando aqui. Eu falei, então tá bom, não vou te incomodar. Não, eu tinha que anotar o que eu não sabia, olha, não sabia um monte de coisa, mas que eu achava mais interessante, né? E eu anotei porque você me pergunta no final sobre bruxas, como que o Brasil encarou isso, né? Então eu me lembrei de duas coisas fenomenais que a primeira, que nos anos 50 eu tinha visto o filme Como Era Gostoso o Meu Francês. Uhum, francês. Está tudo anotado. Onde que eu enfiei? Ah, tá aqui. Como Era Gostoso o Meu Francês. Isso era de 1594 a época, né? Uhum, Mas o Nelson Pereira dos Santos ele fez um estudo que eu achei genial, porque trouxe a imagem, porque esse francês era um cara que estava na França Atlântica, na Baía da Guanabara, e ele teve que fugir com os amigos dele porque ele era contra algumas coisas e ficou nadando, e aí encontrou os tupis. E os tupis, que eram amigos dos portugueses, né, acolheram ele. Tá? Mas eu não sei o que aconteceu, que eu não me lembro direito, ele foi parar nos tupinambás. E você uhum.
pergunta no final. Faz de novo aquela pergunta que você fez. Eu vou te contar o que eu entendi desse filme. Você diz Eu como te perguntei sobre a fala, questão da cordialidade, né? Que as índias tiveram um papel preponderante nos mas fala rituais a canibais. cultura brasileira até de hoje, não é isso que você falou? Isso, que aí, porque o que que eu faço? Na conclusão, eu tento mostrar, tento entender como que esses rituais canibais, que eles aconteciam da seguinte maneira, até para as pessoas aí se situarem um pouquinho. É Que eu isso. vou, porque é importante, porque muita gente, inclusive, Constância, às vezes nem sabe que houve de fato canibalismo no Brasil, né? Mas Então, era normal para eles, coitados. Né? Sabe? e era um ritual, né? Era mais do que uma alimentação, era mais do que um canibalismo, é o que a gente vai chamar de antropofagia, que era um ritual mesmo de acolhida do inimigo. E geralmente eram as mulheres que acolhiam o inimigo, inclusive uma delas passa a ser parceira sexual dele. E aí no Exatamente final o que aconteceu com o ele francês, coitado. E o Hans Staden, por exemplo, é um dos que também fica preso durante 9 meses, um alemão. isso. É, e Essa, ele depois consegue fugir e faz as xilogravuras, mostrando o protagonismo das mulheres nos rituais, que elas acolhiam, tinham relações sexuais, matavam e comiam, né? Aquele então, mas prisioneiro no final. eu entendi, lendo e também vendo o filme, foi que, eu acho que era bacana isso, que eram os tupinambás que depois pegaram ele, a mulher do Isso, chefe que namorou os com tupinambás. o Foram os tupinambás. tupinambá. Porque os tupis, eu acho que você está falando do André Tevé, que Não, é é o outro. mesmo, mas ele fugiu de um lado para o outro. Eu não entendi bem qual é. Será que é o Jean Delery? Amor, É, não sei. É é, o francesinho do filme, entendeu? tá. Não é um personagem. É o personagem que o Nelson Pereira dos Santos inventou para a história, contando que ele fez um paralelo com o momento histórico que ele estava vivendo, que era o período militar, etc. Então, não vamos entrar nessas. Mas, Ele se baseia, esse filme, Como Era Gostoso Meu Francês, ele se baseia na história do Rastaden mesmo. então, Desse alemão. eu não sei porque ele fala que ele era sapateiro, eu estou louca. Não, ele não era. Na verdade, ele era arcabuzeiro. Ah, O, acabou, está certo, é, para dar uns. isso. Então, mas o que eu achei legal é que a cultura indígena precisa devorar o inimigo para adquirir os seus poderes. Aí fez todo sentido. Esse cara sabe das coisas, vamos comer para ver se a gente aprende, entendeu? Até Que foi exatamente, vamos nos apropriar das qualidades do inimigo, né? exatamente. E depois eu fiquei pensando, porque você sabe que minha filha Alessandra, que escreveu O Fio da Trama, aliás, faz um sucesso danado até hoje, graças a Deus, ela é casada com o Carlos Warschawski, que era o primeiro arquiteto modernista aqui em São Paulo. E eles fizeram parte daquele grupo do Oswald de Andrade, Tarsílio do Amaral e tal. E o Oswald, ele escreveu o Manifesto Antropófago, Antropofágico, isso. justamente. Ele pegou essa história, tanto que ela pintou aquele famoso quadro, que é o como é? Abapuru. Inclusive, minha xicrinha é do quadro. Exatamente. Então, a Bacuru, para mim, fez sentido assim, entendeu? Que eu me lembrei do filme, lendo o teu livro, entendendo as coisas, quer dizer, entendendo médio, né? Você sabe o quê? Então, nesse manifesto, ele dizia para o europeu civilizado, eu estou falando para hoje, que não é bem assim, que já mudou, mas enfim, para o europeu civilizado, os americanos, ou seja, os sul-americanos e até o americano do norte, né, selvagens, são selvagens para eles. Era, inclusive, isso estou falando em 28, quando, imagina, Paris era o topo do mundo e tal, coisa, aquela coisa. E o americano era selvagem,
inferior na cultura e canibal. Então, na visão positiva de Oswald, a nossa índole canibal permitiu, na esfera da cultura, a assimilação crítica das ideias de modelo europeu. Eu fiquei feliz. Porque aí eu entendi. Claro, é um país novo. O que você vai querer? Então, Ele se apropria, né? É a metáfora do canibalismo, né? Eu vou me apropriar daquilo que vem de fora, misturar com o que a gente tem aqui e forjar uma outra coisa, né? Que era um pouco a ideia do Oswald, né? Da Tarsila, da arte. Inclusive, ela encontra um caminho muito original, mas que não quer dizer que ela negou a tradição, né? É uma apropriação da tradição a partir de um olhar muito singular, muito nacional. O país todo sem cultura, ele vai vendo coisas e vai se apropriando e vai fazendo o seu. E tem tudo a ver, entende? É isso que eu acho maravilhoso. Que é uma coisa humanista, na verdade, também. E não é tão racional, entende? Como eu pretendi ser durante a minha vida toda, que não funciona, né? Não funciona. Isso que é bonito. Olha que interessante você tocou, Constância, porque eu acho que o que as tupinambás vão trazer é essa selvageria que não pode ser civilizada, porque é um pouco o que acontece com a iconografia das índias tupinambás canibais, que elas vão funcionar como antagonistas de uma sociedade europeia que estava tentando criar a ideia dos bons modos, que é a ideia da corte, do autocontrole do corpo, e aí você vê o avesso disso, porque a descoberta do novo mundo era como se a gente descobrisse um outro planeta com vida, né? Então era uma coisa impressionante, impactante. O Montaigne tem uma frase maravilhosa, ele fala, eu acho que a gente tem olhos menores do que a nossa curiosidade, né? É ótimo que a nossa imaginação, então assim, a vontade de conhecer esse novo mundo, que inclusive eles achavam que tinha encontrado o paraíso, Adão e Eva, nus, porque eles achavam que podia ser um território geográfico que existisse. Então, quando se encontra o novo mundo, a primeira impressão, inclusive, eu trabalho com algumas imagens do Dürer, do Albrecht Dürer, que ele vai pintar os índios brasileiros como Adão e Eva. A única indicação é o papagaio, né? Que é a única terra onde havia o papagaio era aqui. Então, olha que interessante. E aí, Diga, Constância. Não, depois eu vou falar outra coisa. Não, continua, por favor. Mas, assim, o que eu estou querendo trazer da sua fala, que eu acho muito importante, que é como os índios vão representar no imaginário uma pureza que eles vão tentar resgatar, um Éden imaculado, numa Europa cheia de bruxas, né, diabolizada, e eles vão acreditar nisso. Só que quando o Vespúcio começa a descrever o canibalismo, e depois Rastaden vai trazer essas imagens, é como se tivesse a queda deles do paraíso, né? Então era abominável descobrir o canibalismo, a selvageria, mas ao mesmo tempo eles são um contraponto muito interessante, até na conclusão, que era um pouco que eu estava querendo que eu te perguntei, você já respondeu brilhantemente, indo até a Oswald de Andrade, Manifesto, Antropofágico, Tarsila do Amaral. É uma das coisas que eu mais gosto da cultura brasileira e você entende que eu tive que adotar uma outra cultura, apesar de ter estudado, mas o fato de ter, sabe, raízes totalmente italianas o tempo todo, então e um respeito fenomenal pela cultura dos meus antepassados todos, inclusive os que eu conheci, tias e tal, porque eu ficava muda, só ouvindo, e elas não eram assim arrogantes, pelo amor de Deus. Mas o Brasil tem esse frescor que ele é justo que seja assim, entende? Agora, você imagina aqueles europeus quando chegaram, além de tudo aquilo que você falou, com aquela roupa pesada que elas tiveram que fazer aquela passada de um barco. Eu não sei como eles conseguiam naquele barquinho horroroso, com aquela comida porcaria, aquela roupa pesada. Deus me livre, entende? Que eles usavam a vida inteira, 6 meses, que nojo e tal. Imagina, com calor, um clima maravilhoso, sem ter, sabe, as estações, que é uma coisa que eles sofriam, né? Quer dizer, não tinha aquecimento central.
Chegar aqui, tá todo mundo pelado, né? Os É, índios nus, pô, vivendo uma parece uma festa. sexualidade, inclusive, muito livre, né? Impressionou eles, as mulheres Não, tinham relações sexuais com outros homens, sem drama, e tudo isso impactou muito, né? Todo o comportamento. E eles trouxeram frescor, de fato, né? Então, olha que interessante, Constância, talvez o canibalismo, o que eu até chamei na conclusão de cordialidade canibal. Então, o brasileiro, ele conjuga, como se diz, um esquema relacional muito contraditório, né? Por um lado, nós somos cordiais, a gente acolhe o inimigo, mas por outro lado, a gente é muito violento, a gente come, engole e faz alguma outra coisa com isso, né? Então, não, é essa contradição que eu acho interessante também. eu acho friendly e eles assimilam e cada vez mais estão as pessoas que têm, né, noção e tal, elas estão assimilando de um jeito legal. Eu acho que, inclusive, é uma certa modéstia que eu gosto, sabe? Sem essa prepotência, que eu gosto de intelectuais aqui, mais jovens e tal, eles têm essa leveza que eu acho tão mais legal, entende? É. Porque eles sabem que nada permanece igual, não adianta. As coisas vão mudando com uma rapidez incrível. E outra coisa que eu fiquei um pouco preocupada, porque eu não sabia nada, era a da Maria, Uhum. da Manoel. Quer dizer, eu sempre encarei a Maria como minha Nossa Senhora, sei lá. E eu adoro as Nossas Senhoras italianas todas, porque eu vou e fico dias dentro dos museus. Imagina quantas Madonas que eu vejo por estação. É de fazer indigestão de Madonna, né? Quer dizer, e eu, E o que te chamou a atenção, Constância? O que você não sabia? o que eu achei legal, que você estudou e revelou nesse livro, que, aliás, as capas são maravilhosas, né? É tudo, Esse é, esse é o livro 2, é. é o livro dois. Mas todas são, né? Quer dizer, porque é o personagem e aquilo que ela manifesta, emana, né? Quer dizer, então, o que eu vi e que fiquei impressionada, que eu li, que eu não sei se a gente vai ter tempo, mas é que de virgem a carnal passou com o tempo. Então, isso para mim é uma revelação, entende? Uhum. Que a Maria tem mil formas e tem um equilíbrio delicado entre o natural e o sobrenatural. Isso é fabuloso se você pensa um pouco, né? Quer dizer, e isso para mim foi uma revelação, que eu que sou íntima, acho que sou íntima com a imagem de Maria de todos os jeitos, entende? Os jeitos mais fabulosos, melhores pintores que eu acho do mundo na época que retratava. Portanto, a gente está entendendo que comunicação, né, é o fio condutor de tudo isso, na verdade, porque começa com Uhum. as lendas e os livros sendo como é, ilustrados, como é que chama a ilustração? As iluminuras. Iluminuras e ilustrações antigas. Uhum. Portanto, era a comunicação. E quando, depois, na época de. Quando teve o Renascimento, que eu conheço mais porque eu vi, e que, na verdade, os artistas, no começo, estavam ligadíssimos à promoção da imagem da igreja, além de todos os poderosos. Portanto, só tinha retrato e quadros absolutamente de cunho religioso. Porque, como eu vi nos museus lá em Firenze, que eu vou toda vez que eu vou lá, realmente é uma questão de colocar a imagem, é como um marketing para o público. Uhum. É o marketing do poder de imagem da religião, que era aquilo que confortava as pessoas nessa época, depois da Idade Média obscurantista horrorosa que
que tinha Inquisição e tudo mais, que continuou durante um tempo. Uhum. Por exemplo, Florença com os Médicis, eles davam um jeito de esconder os cientistas e as coisas que a igreja perseguia, porque sabia que precisava respeitar a inteligência, a cultura, a ciência, coisa que a igreja não estava permitindo nessa época, que eu achei. E isso eu entendi super bem, né? Quer dizer, Uhum. aí a gente chega em Veneza, que eu adorei essa história que você colocou, depois da Virgem, a Maria Madalena. A Uhum. Maria Madalena, que eu não tenho muita intimidade, mas me disseram uma época que era casada com Jesus Cristo. Para mim, tudo bem, mas ela representava o quê? A pecadora, não é isso? A Uhum. pecadora redimida, é isso? Arrependida, né? Ela se santifica por um caminho diferente, né? Do pecado para a santificação. Que também é uma manipulação da igreja, né? Com todo respeito. Exatamente. No período da reforma, da contra-reforma, né? Em que a própria igreja estava maculada, né? Por escândalos, tinha que encontrar um outro caminho. Então as imagens vão caminhando junto com os arranjos sociais, e aí nesse caso é bem emblemático ali o lugar da chegada dela. Então, e Veneza, você sabe que é a terra do meu pai. Então, a gente tem todo um passado, enfim, que ele me contava muito sobre justamente as cortigiane, que são as. Como é que é? Cortesã. As Cortesã. cortesãs. Então, e você falou da Verônica Franco, porque ela efetivamente era uma das mais poderosas. Mas o mais divertido que ele tinha me falado, eu fui procurar, existia, porque assim, Veneza começou quando? Peraí. É uma coisa entre francos e bizantinos, né? O século V, Veneza começou, mas no século XIII é que realmente já era poderoso, porque era um caminho entre o Ocidente Próximo, não, Oriente Próximo, Oriente Médio e Uhum. todo o caminho da seda, todos os, sabe? Era realmente um poder. E eles não tinham reis, a nobreza tinha os patrizi, que é uma coisa bem italiana, por causa, sempre por causa dos feudos, o feudal. E aí eles tinham como é que chamava? Eu esqueci de falar dos deuses, eu sou íntima deles, e os nobres do século XIII, que eles instituíram, em vez de um rei, os doges, que tinham uma responsabilidade administrativa e de imagem, tá? Então, meu pai me falava muito disso. E essas moças da qual Verônica Franco fazia parte eram as moças que, porque tem assim, cortigiana, eram estabelecidas assim, cortigiana honesta, Uhum. cortejana de lume. De lume são aquelas que ficam na rua, tadinhas, as pobres, tiazinhas. E a cortejana honesta, da qual a Verônica Franco era filha de uma outra cortejana honesta. Exato. E eles eram cultos, eles estudavam, eles tinham cultura. Quer dizer, ela fazia poesia, livros de poesia e tal. Ela publicou 2 livros, né? Sabia receber, sabia se comportar, se vestia de um jeito maravilhoso. Depois teve uma decadência ali que a Inquisição também ficou perseguindo e tal. Mas o que eu mais achei legal é que você imagina que em Veneza existia o catálogo delle principali, do catálogo das mais honorate cortigiane de Veneza, com endereço. E eles E distribuíam. com as características que elas faziam, Constança, ainda tinha Aí, isso. Quais eram as habilidades de cada uma delas? quer dizer, a habilidade principal. E distribuíam pelos nobres e os senhores ali que
que tinham a mulher como... Em geral, eles casavam para ter mais terra, mais poder, mais isso, mais aquilo. E tinham filhos, portanto, era mãe dos filhos dele. Portanto, a coisa legal e coisa. E para a vida, como é que se diz isso? A vida mais social e de prazer, eles iam para essas cotidianos que não só sabiam receber e faziam música, isso e aquelas especialidades todas que você contou, que eu não sei, porque eu não me aprofundei. Mas, entende? Então, era uma maneira delas adquirir um poder super extra, né? A Curricular. ponto, Constância, de eu chegar a considerar que elas foram as primeiras a entrar na modernidade, no sentido de serem primeiras pessoas a terem ascensão social, porque até então as castas eram muito rígidas, né? Você não tinha ascensão, você nascia em um lugar, você morria nele, se era nobre, morria nobre, né? Se você nascia fora da nobreza, né? Você morreria ali, não teria essa capacidade de mudar de posição social. E elas são as primeiras, inclusive as primeiras a serem retratadas, mulheres não nobres, mulheres comuns, a serem retratadas pelos grandes pintores, o Tintoretto, o Paulo Veronese, né? Então isso eu acho muito emblemático, porque elas justo são as mais marginais das marginais, e ao mesmo tempo é a própria marginalidade que as concede essa liberdade e essa ascensão. Então, como é que a história também é cheia de reveses estranhos, assim, né? Fora do imprevistos. Então, eu acho interessante porque, na verdade, elas são as antepassadas das cortesãs francesas do século XIX, então, que também era o centro. Toda vez que tem um centro cultural e econômico importante na Europa, se forma toda essa cultura, É, né? Quer dizer, é. e, No século XVIII teve Madame de Pompadour, que também foi uma mulher que foi ah, quase a primeira-ministra da França, né? Uma figura emblemática, assim, na política. Então, são mas mulheres que ela era têm... inteligente, era É, muito. Aí é outra toda a história, porque os reis franceses, ai, é tudo uma outra cultura. Os italianos eram muito pouco coisas assim do que os 14, os Luíses 14, 15, 13, não, 13 não, mas o 13, 14, 15, né? Depois o 16, coitado, ele se ferrou. é. Ele já não tinha qualidade e tal. Bom, e depois a gente está com menos tempo, eu fiquei falando. Agora a gente tinha que começar a falar do nosso livro 3, que eu acho que também ele é bem interessante te escutar, Constância, que é o livro das stars de Hollywood, né? Que já é aí o século XIX, né? Século XX, na verdade, final 19 e 20. O 20, porque o 19 eu não sei direito, porque eu sei que Hollywood foi 1887, fundado que era um cara que tinha, o Wilcox, que tinha um monte de dinheiro, e ele tinha uma empresa de terrenos e tal. E a mulher dele, que era super religiosa, queria botar uma igreja lá e chamou de Hollywood, tá? E, na verdade, depois sem querer, gente que estava filmando em outro lugar foram parar lá e viram que o clima era ótimo e tinha espaços enormes, sem ter gente nenhuma, porque tem os desertos, aquela coisa, a Califórnia. E aí, eu estou passando, em 1907, foi o primeiro filme. Em 14 foi a Paramount para lá. Uhum. E aí eu acho importante o seguinte, mais uma vez, comunicação. Em 14, a gente, na Europa, estava na Primeira Guerra, que foi um massacre de homens, tá? E as mulheres começaram a ter que trabalhar e a se enfim, tentarem. E com o final da guerra, perto do 20, foi a época das primeiras melindroses, que eram as pessoas que... As mulheres saíam para dançar em público sozinhas, fumavam, tinham aquela roupa totalmente livre de espartilho e tal, que é uma coisa muito definida e clara, foi uma liberação assim fantástica de
inclusive De estética. comportamento, estética, né? Até os cabelos curtos, né? Que sempre significaram, de alguma forma, punição na Idade Média para as bruxas, depois as espiãs nas guerras, e depois elas usam isso como uma forma de liberdade, né? É bem interessante. É um trabalhão, né? A vida toda, esses cabelos elaborados e compridos, que os homens até hoje acham ótimo e tal. Mas, na verdade, para mim, começou ali a questão da. Porque o cinema mudo, para mim, não funcionava porque era muito exagerado e tal coisa. E eu, na verdade, mergulhei como adolescente nas meninas lá. Nas meninas, é ótimo. Na Ava Gardner, porque eu me achava parecida com ela na época. E onde que eu pus? E tinha a Ava Gardner, que eu achava legal, e você escreveu super sobre vários gêneros de estrelas que representavam. Mas você entende que o mundo estava em tamanha catástrofe que os americanos, inclusive eram Metro-Goldwyn-Mayer e o Paramount, eles entenderam que eles iam faturar, mais uma vez, com a imagem glamurosa de um estilo de vida completamente independente daquela miséria e recomposição da Europa, tá? Que estava se reestruturando aos trancos e barrancos. Depois, em 1939, recomeçou tudo de novo. Tá? Então, Hollywood foi a sede da divulgação do glamour feminino para o resto do mundo, sabe? É um Então, contraponto, né, para a vida mesmo, né? Pra... tá. E você, nesse livro, descreve cada uma delas como personalidades, né? Quer dizer, de cada uma dos temperamentos de mulher, vai. Que coisa, vários, né? Em algumas épocas e tudo mais. Elas não eram tão independentes quanto elas pareciam ser, porque elas eram produto dos estúdios. Elas faziam exatamente tudo o que o estúdio desejava delas. É, Depois é que, por exemplo, a Ava Gardner, para mim, eu adorava porque ela fugia do estúdio, ela se embebedava, se estrupiava toda, fazia coisas que não devia fazer o tempo todo, pelo menos naquela época. Imagina, eu lia uma revista que se chamava Cinema, sei lá, uma coisa que contava tudo, porque a gente não tinha nem televisão nem nada. Então, era a rádio e essa revista, que eu sabia que ela andava com. Dançava a noite toda, se embebedava. E o Frank Sinatra gostava dela, nunca esqueceu. Um drama, né? Quer dizer, e as minhas musas foram ela, que era uma maluca libertária, e não só por causa da Pandora que você descreveu, porque isso é muito mais complexo e mais cultural. Eu amava também, apesar de não combinar comigo, com o Steve e tudo mais, a Marilyn, porque as pessoas que morrem cedo, desses gênios ou personalidades, parece que eu entendo que eles estão ali para pouco tempo, sabe? Agora, uhum, eu não quero confundir, porque eu tenho pessoas da música, da não sei o quê, que você vê que elas não vão durar muito, mas tem uhum. uma espécie de brilho especial que você não. Eu sabia, o William Wyler contava que ela tinha que repetir 18 vezes a mesma frase, porque ela esquecia que ela estava entupida de, De de, remédios. de droga e tal, de pílula, sei lá o quê. Mas a gente não sabia. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma coisa assim. Só os casamentos dela, como ela se dirigiu, o que ela tentou fazer, quero ser uma atriz de verdade, sabe? Aquelas coisas todas para casar com um intelectual do jeito que ela casou, enfim, que era É, um. Fala. ela, não, ela inclusive
Constância, eu queria até te perguntar isso. Ela é uma mulher que eu acho que ela tem uma sexualidade também muito aguçada, e ela vai representar esse período, inclusive, do cinema, não só ela, mas todas. Aí você citou como a Ava Gardner foi subversiva dentro e fora das telas, isso também é uma característica que marca as stars, né? Essa mistura do público e do privado, e como que essas coisas vão legitimar uma outra, por exemplo. Elas são mulheres que fumam, que abordam os parceiros no cinema, né? As personagens são muito E na vida transgressivas. também. E na vida real, então tem uma confusão muito grande. A própria Ava Gardner faz no filme, no Pandora, ela se envolve com o toureiro e na vida real ela se casa com o toureiro. Então há toda uma confusão mesmo da ficção e da realidade. Era uma Né? preferência dela, os dois. E aí, isso eu queria te perguntar, porque há um choque geracional, e inclusive elas propõem um modelo de comportamento que não estava ainda muito estabelecido, né? Por mais que ainda a gente tenha tido aquela janela dos anos 20, eu acho que não estava estabelecido uma série de comportamentos absolutamente transgressivos que eu acho que as stars inauguram e legitimam para as mulheres uma margem de manobra, né? Até mesmo o divórcio. Acho que o divórcio é fundamental, inclusive, para ser pensado, porque são mulheres que se divorciam muito dentro e fora das telas, né? Elas se Foram casam mais elas uma que vez. conseguiram o divórcio, né? São as ativistas femininas que conseguiram. Porque senão não ia rolar o divórcio e tal. E o tempo todo é mulher, né? Quer dizer. Agora, o que eu acho. Depois tem outras que eu gostava, a Audrey. A Jane Fonda, mais ou menos, porque ela toda vez tem uma bandeira, sabe? Aquela, não que eu não goste dela, até citei no meu livro último, porque eu acho que ela sempre tem um discurso bacana e tal. Mas, e a Audrey, porque era elegantérrima, e depois Uhum, era do divórcio, essa é outra história, porque eu acho que ela era muito elegante de verdade. Então, uhum. eu sei que ela casou com um italiano, eu sei como ela se comportava e tal, ela acha que era. Ela Bom, tinha uma origem mesmo, né, assim, é, nobre, e é interessante como que os filmes também, isso é uma das coisas que até me chamou muita atenção na hora que eu fui fazer pesquisa, né, eu analisei 19 stars, e fui percebendo, por exemplo, a Audrey Hepburn é um exemplo claríssimo, assim, como ela repete a mesma personagem em diversos filmes, muda o roteiro, muda, mas ela continua sendo aquela figura que vai se formar em Paris, né, que vai simular uma classe que ela não tem, através da aquisição de bons modos, da linguagem correta. Então é muito interessante assim, a construção das personalidades, né, na repetição da filmografia. Assim. agora, o que eu achei legal que você abre sempre, todos os livros, a gente está com pouquíssimo tempo, é, Agora já estamos quase, olha, passo rápido. o que eu acho assim fundamental, que é a base de tudo que você escreveu, eu acho, que o olhar alheio é tão importante na formação da nossa imagem. Será que é? É, porque as pessoas querem, sim, atenção, reconhecimento, ser visto, ser considerado, senão você não existe. Então tem aquela frase, eu penso, logo existo. Não, eu apareço, você me vê, logo eu existo. E hoje em dia, com essa revolução que é a internet, eu apareço, eu me... Como é que chama esse? Me fotografo, Selfie, logo eu me fotografei, autorrepresentação agora. eu existo. E é assim. E é lógico que a gente tendo essa abertura, o que a gente conheceu de tipos não tem conta. Eu fico fascinada de ver o quanto a gente desconhecia do nosso mundo e o quanto esse mundo desconhecido foi evoluindo dentro da própria imagem. Uhum, Portanto, existem milhares de humanos hoje em dia, de imagens de humanos, porque dentro da cabeça, mais ou menos, eles têm. A gente é dessa família, da outra, a loucona, ao menos, é, né? Porém, a necessidade de aparecer. é. Não ser anônimo. Eu nunca tinha entendido isso, porque eu sempre fui uma pessoa que teve um espaço na mídia, mesmo não querendo, entendeu? Não querendo, não tinha noção. Então, Aham. para mim,
eu nasci bonitinha, portanto, eu usava isso, porque Bonitinha, linda. é bonita. Então, Ah, eu usava a belezura, porque metade do mundo me achava burra, entendeu? Então, vamos nessa. Eu fui indo, porém, eu necessitava, sim, da aceitação dos outros. eu acho que isso nunca mudou, viu, Constância? Eu acho que é uma das coisas que eu constato no final. Assim, acho que o grande motor mesmo da sociedade é a busca pelo reconhecimento. E não é, isso não significa uma vaidade, né? É uma busca de existência social. É uma busca pelo olhar do outro em vários níveis, né? Que pode ser na sua família, que pode ser num grupo mais ampliado, mas essa é a grande busca humana. Ela é mais do que a busca econômica, ela é mais do que a busca por sobrevivência. Eu acho que a busca pelo reconhecimento ela é o motor central da sociedade, né? Então, por isso, essa luta das imagens pela visibilidade, ela é tão importante, né? Ela é tão central mesmo para a gente entender. Eu acho que é um pouco esse caminho, assim, que eu fui descobrindo depois, Constância, também, como se diz, eu não sou sabida de nada, não, fui sabendo, né, à medida que eu fui estudando. E eu acho que isso me impactou muito, assim, né, como que a gente lutou para se humanizar primeiro, né, deixar de ser bruxa, deixar de ser santa, e depois a gente lutou para se individualizar, que eu acho que as stars vão ser essa imagem da busca por ter um rosto nesse mundo. E agora a gente vive um momento muito especial, né, Constância, com as redes sociais, em que todos querem, né, há uma democratização da busca pelo rosto, e as pessoas buscam seu reconhecimento agora, cada um, né, e É, não querem mais cultuar a imagem alheia, eles próprios querem construir uma imagem nesse mundo. claro que eles vivem de outras imagens também, né? Quer dizer, Uhum, e tudo passou da arte rapidamente para a televisão e cinema uhum. e agora a internet, porque não tem limite. Que vai dar visibilidade, até uma coisa legal, assim, Constância, para mulheres que não tinham visibilidade, né? As negras, a gente começam a surgir É, outros tipos que vão quebrar essas estereotipias das exato. mulheres mais velhas. E não só a imagem, mas elas podem contar o que elas estão fazendo, o que elas estão pensando, que também Uhum. é uma revolução, porque tem voz todo mundo. Ética, né? É, Não é só estética, é uma revolução ética do comportamento. e elas podem muito bem, porque elas vão ter sempre alguém que vai gostar daquilo, Uhum, entende? Elas se identificam com outras, mas elas se manifestam, portanto os outros vão saber. uhum. Através do digital, dessa coisa incrível que a gente vive. Constância, querida, você acredita que nós já estamos aqui no limite do nosso tempo? Então, Passou tão rápido essa conversa que eu nem acreditei. eu também. É que eu falo muito, às vezes, fora do contexto, mas sei lá. Não, não foi nada fora do contexto aqui, não. Foi tudo super dentro do contexto. Constância, querida. E as gêmeas se despedem. Então, Isso, adorei. Querida, adorei a conversa. Te agradeço muito esse tempo, a sua generosidade, te mas escutar eu a sua leitura. para eu aprender mais coisas. Porque antes eu estava me divertindo com os teus livros, depois eu tive que estudar rapidinho, senão eu ia fazer um papelão. Ave, ave. Não, foi maravilhoso. Constância, querida. Obrigada. Ó, ó, vou encerrar então para a gente poder gravar essa live que foi Ah, maravilhosa. é. Querida, então um Tchau. beijo, gratíssima pela companhia, viu? Obrigada a você. Tchau, meu bem. Beijo, querida.